Oi, pessoal, Miriam Runge aqui. Eu estou com os executivos da Accor hoje para a gente conversar sobre SSM. Você sabe o que é superfície sólida mineral? É isso que eu vou contar no vídeo de hoje. Então, pessoal, a gente está aqui com os executivos da Accor. Eles atendem o país inteiro e a gente vai falar sobre essa empresa e toda a gama de produtos que a gente pode aplicar na arquitetura. Rafael, muito obrigado pelo convite. Jackson, obrigado por estarem aqui comigo. A gente vai começar contando, eu quero saber, me contem a história da empresa, como que tudo isso começou aqui no Brasil. Boa tarde, Miriam. Prazer estar com você. Tudo começa com a Carical, né? É um grande grupo, é uma empresa que está há 62 anos na Argentina. 60 anos na Então, a Argentina. matriz é A lá matriz é argentina, argentina, nossa isso, DNA é argentino, maravilha. exatamente. E essa empresa vem para o Brasil no ano 2000, né? O Jackson começa com ela no ano 2000 aqui no Brasil. A Carical é um grupo que tem várias empresas e o SSM, que é o produto que a gente vai falar mais, ele tem a Tresol no Brasil, na Argentina. A Tresol na Argentina há 16 anos. Então nós temos a Carical, que tem várias empresas. A Tresol é uma dessas empresas na Argentina, a primeira fabricante de superfície sólida da América do Sul, né? Perfeito. Na Argentina há 16 anos. A Tresol vem para o Brasil no ano de 2011, né? No ano de 2011 já começa a fabricação no Brasil e a gente vai com ela até 2015, tá? E nesse ano de 2015 a gente faz uma reformulação na empresa, até numa questão do próprio produto, uma melhoria no produto. O produto se torna em várias características melhor, não para o cliente final. Para o cliente final ele sempre teve 10 anos de garantia, mas para o processador que trabalhava com esse produto, ele teve uma melhoria significativa. E a gente lança um novo marketing também em cima, porque o Tresol no Brasil, até pela questão de ser um nome argentino, Tresol. Tresol. Isso. Então, quando você coloca São no. três sóis. Exato. Quando você coloca no Google aqui, você escreve Tresol, o Google te corrige até hoje. Até hoje, E a gente. Tresol. Você Eu tive quis, muito quando era você quis pequena. dizer ter sol, sabe? Isso pegava um pouco. Se você for falar essa palavra em português, teria que ser tresol. Tresol. Muito tempo eu chamei Tresol, A Tresol, você Tresol, falava, né? Tresol. Até hoje eu falo Tresol. Então, Tresol é um grande grupo, é uma empresa. Isso. E o Accor é a nossa SSM. É a nossa marca no Brasil. É a nossa desde marca 2015. no Brasil de Perfeito. produto de superfície sólida mineral. O que é efetivamente SSM? Superfície sólida mineral é um produto composto por resinas e cargas minerais, né? A finalidade desse produto é que ele não tenha porosidade. A principal característica dele é a porosidade. Porosidade zero. Porosidade ou seja, zero. Ele é um produto mancha monolítico. zero, contaminação zero. Exatamente. É um produto monolítico, né? Então toda a espessura do material é composta pela mesma matéria-prima. Isso permite você lixar, furar, usinar, rebaixar, que ele vai manter sempre a mesma aparência, né? E essa espessura, a gente tem várias espessuras desse material? Temos aqui no Brasil, inclusive o nosso é o único que tem 12 milímetros, 9 e 6 milímetros. O 6 e o 9 ele é mais utilizado para revestimento, né? E para fazer as bancadas mesmo, sempre com 12. 12 milímetros 12 para fazer milímetros. bancada. Então, Isso. isso é uma informação importante. Arquitetos, designers aí, bancada sempre, especificação com 12 milímetros. Nós somos a única fábrica no Brasil, correto? A Correto. primeira e única até agora, Isso. né? Então, é um produto, a princípio, nacional, fabricado aqui. E isso eu sempre digo que é uma grande vantagem, porque fábricas fora, produtos importados, sempre é difícil, é demorado, né? A questão de entrega do produto. Como é que são os nossos prazos, assim, para quem quiser fazer um tampo, a gente já vai falar sobre detalhamento, mas no caso de eu querer encomendar um projeto, um tampo, demora muito, 3, 4 meses? Não, como é Legal. que é isso? Não, nós formamos, porque para trabalhar com esse material você tem que ser certificado. Por isso que Certo, você não perfeito. encontra o SSM numa revenda, numa loja, para Isso. vender a matéria-prima em si, né? Aham. Porque a fabricante se preocupa com o resultado do cliente final, com a experiência que ele vai ter com esse produto. Então nós certificamos a empresa, nós damos todo o treinamento para que tecnicamente ele entregue aquilo que o cliente final solicita, né? Espera receber. Um produto sem emendas. Até falando da característica, que a gente estava falando da questão da porosidade, uma outra característica são as emendas imperceptíveis. Ou seja, você monta toda uma bancada com emendas não aparentes, né? Ao contrário de outras pedras, por exemplo, granito,
não tem como você sumir a emenda, a não ser que você faça ali um mês quadria, né? Que você faz aquele Mas corte de mesmo 45. assim, a emenda e o rejunte sempre existem, Isso, né? Isso é uma exatamente. característica perfeita do SSM. Por isso que é um produto indicado muito para a área médica e hospitalar, não é Perfeito. verdade? Então, é onde esse produto está ganhando um mercado, tanto mundial quanto nacional, Sim, justamente por conta desses atributos especiais para a área médica. exatamente. Ele E, nasce com esse propósito, né? ele nasce com esse E como é propósito. que nasceu esse produto? Conta Deixa aí eu te para responder nós, a que é uma pergunta anterior. curiosidade que eu Deixa eu te tenho. responder. Eu não te respondi a pergunta anterior que tu Pronto. falou sobre entregas e tudo mais. Eu estava falando das empresas certificadas. Então, nós temos hoje uma média de 160 para mais, um pouquinho mais, empresas certificadas, homologadas por nós, para estar fazendo isso. Então, se tem um projeto na Bahia, em Salvador, a gente tem uma empresa para fazer esse trabalho lá. Em vários polos, digamos assim, de todo o Brasil, né? Então, na verdade, não é um marceneiro que compra e trabalha uma chapa como um MDF, por exemplo, mas ele fazendo um treinamento e tendo uma pessoa treinada dentro da sua Isso. equipe, ele pode, então, eventualmente oferecer também esse produto Isso. dentro do seu rol. Exatamente, Maravilha. exatamente. Então, para trabalhar com esse material, quem que se interessa, quem que é a empresa certa, ou marcenaria, porque para se trabalhar com ele Já está acostumado a trabalhar isso, com... e são com Aham. ferramentas de marcenarias, Olha, ou marmoraria, né? Que já trabalha com pedra também. A marmoraria, por incrível que pareça, ela até tem que se adequar mais com a pedra do que a marcenaria. claro, É, é uma porque outra forma. é uma outra forma, a questão deles trabalharem com corte com água e tudo mais, esse material é todo trabalhado a seco. A questão da marmoraria fazer as emendas no 45 graus, esse é todo de topo mesmo, não tem 45, né? Então essas é algumas diferenças que o marmorista tem que se adequar no produto para dar a garantia final. Porque lembrando que esse material tem 10 anos de garantia de fábrica, desde que a empresa que trabalha com ele siga todas as técnicas corretas para se aplicar essa garantia. Perfeito, então o treinamento é fundamental. Eu Fundamental. sempre achava que era uma massa moldável, né? Porque eu via, eu pensava assim, nossa, preciso fazer uma forma e aquilo vai como uma massinha de modelar, Porque vai não aparecem as formando, emendas, né? porque não aparecem as emendas, então Sim. a gente acha que é isso. Mas na verdade são chapas e outros produtos que são as cubas, por exemplo, né? Que Isso. estão... Que são injetadas. São cubas São injetadas injetadas. no molde igual tu pensava. As cubas é isso mesmo. As placas não, elas são feitas placas e depois plano de corte, montagem. Mas e aí, eu posso, eventualmente, fazer um projeto exclusivo e a gente consegue executar todo uma projeto é cuba, um exclusivo. tampo. Todo projeto Todo acaba projeto sendo é exclusivo. É. Exato. Quer falar um pouco da história que tu tinha perguntado? Quero falar, quero saber como que esse produto surgiu, assim, um pouquinho da história dele, porque eu lembro quando o Rafael me contou essa história, eu achei muito interessante. O produto nasce pela necessidade do mercado de uma pedra para laboratório, né? Que não existia até então uma pedra para laboratório com essas características. Então é desenvolvida essa pedra e depois que o mercado dos arquitetos descobriram essa maravilha, que você não tem emenda e tudo mais, e olha, posso projetar o que eu quiser com isso? Pode. E daí ele veio e estourou muito pro mercado residencial também, né? Ele Eu vem me pro lembro. residencial. Para ter Eu uma noção de tempo, ele nasce em 67. 1967, 1967. maravilha. Desde então já são mais de 50 anos, né? Mais de 50 Que o anos. produto Aham. está no mercado e atendendo essa demanda dos hospitais, laboratórios. Então ele nasce a princípio para resistir a ataques ácidos, a Exato. bactérias, para Exato. estar dentro de um laboratório, se transforma num produto super resistente, a gente descobre e começa a projetar coisas incríveis. A primeira vez que eu vi foi na Europa esse produto. Acredito que naquela época também era menos, aparecia aqui no país, mas foi na Europa e eu ficava assim, nossa, o que que é isso? A gente via nas revistas, que material é esse que faz essas curvas, esses tampos incríveis, né? Uma superfície inteira, né? Sem... Esse material começou a vir para o Brasil, eu não tenho certeza absoluta, mas em 98, com uma fabricante de cozinhas de São Paulo, que importava diretamente esse material, um Perfeito. fabricante. E eles difundiram o produto no Brasil, e hoje temos a empresa Acor fabricando também. Maravilha. Pronto, a gente ia falar sobre tempo de entrega, então. A gente consegue trabalhar Bem esse tempo rápido. de entrega Bem muito rápido. rápido. Depende do projeto, né? Se a gente vai falar de um hospital, né? Se é projeto grande, aí vai acompanhar aí o tamanho do projeto. Mas residencial, por exemplo, tudo dentro de 30 dias, né?
Mas esse mercado ainda está muito por crescer, né? Ainda tem muito por crescer no mercado. Eu acredito assim que agora a gente vem de um momento em que a área da saúde e a área médica elas ganharam um espaço enorme. Enorme. A gente percebeu, e a arquitetura, eu sempre falo isso, nós percebemos o quanto o espaço impacta e pode impactar na cura também. Também. Então, quanto mais a gente tiver superfícies existentes, né, bactericidas e trabalhadas para isso, Perfeito, eu Miriam. acredito que... É uma das poucas superfícies ativas que a gente fala, né? Hum, O que ela recebe ela já é por si só, por não ter porosidade, ela não permite a proliferação de fungo e bactéria. Mas com o aditivo que a gente fez também, uma parceria com uma empresa chamada TNS Nano, que tem sede em Florianópolis, a gente põe esse aditivo também na receita e toda a espessura da chapa, ela se torna, isso que eu falei, uma superfície ativa. Na Então, prática, o ela que que neutraliza vírus também. Exatamente. Na prática, ela neutraliza o vírus. então, na verdade, toda a superfície não é só algo aplicado depois, é Não, Não, toda a superficial, chapa. tá na massa da Apesar chapa. de ser trabalhada e tal, ela isso, vai... Está na composição da chapa. Está na composição, perfeito. E isso é tudo. A gente tem os laudos, tem testes, né, feitos que comprovam que realmente funciona, né? E ainda falando dessa parte hospitalar, esse produto ele vem muito para humanizar o ambiente. Porque antes você tinha muito essa questão do inox e tudo mais, e é um material gelado, aí você já está ali num momento, né, num leito de hospital, com aquela coisa gelada, e quando você humaniza isso, coloca uma pedra quente, relativamente quente, né, diferente, Ela copia a temperatura do ambiente, né? exato, então você está num ambiente, fica um ambiente muito mais agradável, e tem estudos que dizem que isso melhora até a tua melhora. A tua E o recuperação. toque da pedra é Isso. uma delícia, né? Quando a gente passa a mão na superfície, assim, é uma delícia. Eu sou apaixonada, adoro. Eu estou vendo aqui um catálogo, gente, com várias cores. Estas são as únicas cores que a gente tem? Não. Nós trabalhamos sempre com um catálogo reduzido, que é o que está em tendência de mercado, né? É o que está girando assim, sempre, né? Você é arquiteto, sabe, vai mudando as tendências. Às vezes nós e as tendências. Tem uma coisa assim, oposição de cores, tinha aquele piso que era branco e preto, com a bancada preta, o móvel branco. Depois foi para uma coisa mais tom sobre tom. Enfim, é isso que é a tendência que vai mudando. Então a gente está com esse catálogo, ele tem 16 cores, mas desenvolvidas pela fábrica são 60 cores. Maravilha. São 60 cores já desenvolvidas. Então, assim, tem empresas que trabalham conosco há um tempo atrás que tem vários catálogos. E a gente fabrica qualquer uma daquelas cores. Mas o catálogo atual a gente trabalha com ele reduzido, né? Tem muita cor desenvolvida corporativa também. Era né? o que eu ia perguntar. Então, para o corporativo ou até para o hospitalar, se precisar uma Sim. cor específica, é tempo de desenvolvimento, aprovação. Que é rápido. Claro que a gente não vai criar uma cor específica para um lavabo, aí vai ter um Não. custo extra para Isso. isso e talvez inviabilize o produto ou não, Isso. depende do propósito, né? Mas é bem por aí Mas mesmo. É uma questão de possível demanda. fazer. Se a pessoa quer ali, olha, eu quero isso e ela paga por isso, a gente desenvolve. Claro. Mas é isso mesmo, assim, se é um projeto um pouquinho maior, a empresa nem cobra o desenvolvimento. Nem cobra o desenvolvimento, dependendo Claro, do volume tá que dentro for. do processo. É Maravilha. ajuste de cor, né? Então, Certo. é fácil. E cubas? Eu estou vendo aqui vários modelos de cubas. Quantas cubas hoje a gente tem disponível na Eu nossa linha? acredito que umas 30 cubas Nossa! disponíveis. Umas 30 Maravilha. cubas. Aí tem cuba para banheiro, né? Para cozinha, medidas diferentes, modelos diferentes. Tem cubo hospitalar. A gente tem 2 modelos de Farm Sync também que estão girando bem legal. Olha, É uma Cuba cuba que Farm, você- a gente adora. Cuba Isso. Farm, que você pode compor com MDF, com pedra, com mármore, com qualquer... É uma cuba bastante versátil, né? Tem duas, Maravilha. uma farm banheiro e uma farm cozinha. Um pouco dos projetos que vocês têm acompanhado por aí, onde é que o produto está entrando mais? É na área médica mesmo? Só em hospitais? Não, Aonde? pois é. Esse boom de área médica, ele começou acho que já no ano passado e tá uma coisa bem explosiva no Brasil mesmo. Mas até então, não, era bem diversificado. Bastante coisa residencial, bastante coisa corporativa. Por exemplo, para a Copa do Mundo de 2014, no finalzinho de 2013, início de 2014, ele fez vários aeroportos. Olha, O aeroporto aqui de Porto Alegre que você visitou, só que do Porto Alegre foi depois da Copa. Mas um pouquinho enfim, depois. um pouquinho depois. Então, até então era bem, ainda é bem diversificado, porque o produto ele tem muita aplicação, né? Muita rede de fast food Também. a gente atende. Atende lojas de telefonia,
Bancos versátil. também, né? Tem Bancos que a gente tava bancos É, o aí. conversando. bancos a gente começou, na verdade, no Brasil com um projeto Bradesco, né? Um projeto Perfeito. bastante grande, uma bancada pro Bradesco. Foi um dos projetos. O que acontece que a gente está sentindo esse boom na área hospitalar, Miriam? A gente passou 2 anos praticamente de pandemia, né? A preocupação era com tratar das pessoas e não cuidar do ambiente. E um hospital que ele não recebe reformas e manutenção por 2 anos, quando você começa, vira caos. E foi a nível nacional isso. Então a demanda para isso está muito grande nesse momento. E até então a gente tinha somente material importado. O material importado ele era super valorizado, digamos. Claro. Então ele entrava somente em hospitais de ponta. Era o pessoal que conseguia pagar para ter o produto. Quando a gente montou a fábrica no Brasil, a gente veio com uma ideia diferente de massificar um pouco mais o produto. E a gente está conseguindo. Hoje a gente saiu de uma reunião, por exemplo, com hospitais do SUS, que vão implantar, já estão implantando Já o fizemos nosso hospitais produto. do SUS. O nosso Isso produto era uma está sendo coisa- implantado. Por quê? Nisso que a gente falou. O paciente melhora num ambiente mais agradável, mais aconchegante. Pura Mas- neuroarquitetura. Exato. Pura A neuroarquitetura. tua área. Pura neuroarquitetura. No momento que eu tenho uma superfície que não me traduz que eu estou num hospital, e isso é o que a gente vai fazer daqui para frente, a gente já está fazendo isso, áreas médicas, hospitalares, da saúde, em todas as áreas que envolvem saúde, não é mais aquele espaço todo branco, não é mais aquela coisa toda lavável até 1,80. Isso tudo continua, mas com novas tecnologias e Exato. novos materiais para proporcionar mais bem-estar. E uma coisa Perfeito. também que a gente tem visto que a gente está conseguindo entrar bem e convencer o pessoal que é um produto melhor é para revestimento de sala cirúrgica, Olha, esse material. Porque o outro produto usado em sala cirúrgica é a pintura epóxi. pintura. Sim, pintura lavável. Uhum. Exato. Só que a pintura epóxi, a cada 2 anos, você tem que renovar ela. E uma sala cirúrgica parada uma semana para reforma, qual é o custo dessa manutenção, né? Então é muito alto. Você revestindo com superfície sólida, com o Tressol, com o Accor, a gente garante 20 anos sem manutenção nessa sala. Então eu tenho uma pergunta. Se eu tenho uma parede para revestir, então eu revisto com as chapas, eu vou vedar uma chapa e outra, elas vão ficar emendadas, essa emenda vai ser imperceptível, e eu vou ter toda aquela parede, praticamente toda ela revestida como se tivesse sido feito. Isso. Olha, isso eu não tinha pensado nisso. Inclusive Que os bacana. rodapé. Inclusive, a gente consegue fazer o rodapé Inclusive, o rodapé e no mesmo subir material. talvez o piso, que seja Isso. o rodapé do mesmo, um rodaforro para facilitar a limpeza. Exato. E as bancadas todas que sejam necessárias ali Exato. ainda. Numa sala cirúrgica, ele só não vai ficar com as emendas imperceptíveis nos cantos, né? Claro, porque Porque você aí, precisa mas dilatar. ainda assim, Todo a o gente vai ambiente- tratar esse Exatamente. elemento, a pintura também vai ter os cantos e tal. Nossa, que bacana. E aí, durante aproximadamente 20 anos, a gente não vai ter. Porque mesmo que você tenha que fazer uma manutenção, por exemplo, a manutenção que você vai fazer é lixar e polir. É muito mais rápida, né? É muito mais rápido do que a pintura. Então, em 2 dias, você está com a sala liberada. Pega uma sala cirúrgica de um hospital importante. Quanto fatura essa sala cirúrgica? Imagina essa sala parada uma semana, 15 dias parado para reforma. Muitas vezes, uma vez no ano tem que fazer isso, né? Dependendo do Exatamente. uso. Então, por conta dessa reforma de parede, com a aplicação do nosso material, e a gente fala 20 anos, porque não Mas- podemos falar mais, a gente não tem experiência de mais tempo, né, em algum lugar. Então, a gente fala que 20 anos ela resiste. Maravilha, 20 anos a gente já sabe que não incomoda muito. Você tocou num ponto bem importante, Jackson, assim, ó, se a pessoa tá, por exemplo, numa sala cirúrgica e ela tá com uma cama transportando um paciente e bate ali, dá uma machucada, dá uma fissurada, a gente consegue, então, isso é um dos grandes destaques desse material, né? A superfície sólida mineral, ela permite um reparo. E um reparo rápido. Nesse Um caso, reparo é um acidente rápido. é. E esse reparo seria feito, então, talvez pela mesma. É como uma laca, por exemplo, quebrou, eu chamo o marceneiro, ele Isso. vai lá no local, pinta, Perfeito. faz o polimento, mais ou menos isso. Claro, não é Exatamente. para a gente fazer toda semana, né? E isso é possível fazer no residencial também? Bateu, eu Com consigo. certeza. No residencial tem uma pergunta que sempre vem, né? Quando eu estou em sala de aula com os alunos falando sobre materiais,
posso colocar a panela quente, né? E aí eu diria assim que isso eu sempre digo assim, não pode. Nenhuma superfície é bom a gente colocar, tirar uma panela que está ali, sei Sim. lá, 3, 4 horas no fogão e colocar em qualquer tampa que seja. A indicação é essa, né? A água ela vai ferver a 100 graus. Então, por isso que a gente até projeta, a maioria dos projetos residenciais a gente coloca o cooktop e coloca aquelas barrinhas de inox do lado, porque ela fica bonita, né? Ela dá um destaque, às vezes você combinando com a torneira e tudo mais, então no ambiente ele fica mais decorativo e totalmente funcional, porque daí você não vai colocar direto na pedra. Então a fabricante, ela indica isso. Mas testes que a gente já fez durante esses 12 anos, na minha casa não tem. Uma panela não. O que pode acontecer é marcar, né? Marcar. Ela Sim, marca. ela não vai. Ela marca superficial, mas você com a Scotch Brite você recupera Ela a vai cor. marcar. Então, assim, por exemplo, uma pergunta que as pessoas Não me é uma fazem: regra que eu vai aqueci marcar. um Não é uma leitinho para criança, no meio da noite aqueci ali, amornei uma canequinha com leitinho para mamar, largou aquela canequinha. Isso não vai Não, acontecer isso é a princípio tranquilo. nada. Tô te dizendo que Qualquer superfície que eu possa encostar, morninha, não vai ter problema. O Não. problema, eu diria assim, ó, é aquela feijoada, 3, 4 É. horas, a panela de ferro que Uma tá ali. fritura, uma panela Uma de fritura. Então, aí vem essa questão, porque o óleo ele ferve a 280 graus. Aí você Perfeito. não pode colocar em nenhuma superfície mesmo. A 280 graus, se você pegar um óleo e colocar numa cuba, ela vai estourar na hora, né? Então a água é mais Vai dar tranquila. um choque térmico. Ela né? vai dar um choque, Choque térmico, Exatamente. Então só que tem a questão assim, da água é mais tranquilo ainda. Há uma água de macarrão fervendo, ou uma feijoada fervendo. Isso é tranquilo. Não vai estourar. O óleo sim. O óleo é Perfeito, 280, né? Se ele tiver... E eu sempre claro. digo que até a rocha natural, porque as superfícies de quartzo todas vão ter esse mesmo comportamento, né? Todas Exato. têm o mesmo comportamento, mas só a superfície sólida mineral é recuperável. Perfeito, olha aí, ó, show de bola, só ela é recuperável. As outras não vão conseguir ser recuperáveis. E quando eu falo de rocha natural, também acontece isso, porque as rochas precisam ser impermeabilizadas, né? Elas precisam ser impermeáveis para aguentar ali toda a manipulação de alimentos e tal. Então, a rocha, ela até vai aguentar o calor, mas a impermeabilização não, e aí pode acabar manchando e tal. Então, eu sempre digo assim, um porta-panela, um paninho, qualquer coisa sempre vai... Qualquer coisa ajuda. Né? Com isso que a gente está falando aqui, da questão da recuperação, várias vezes as pessoas comentam sobre ser possível de ser reciclado, né? Eu já ouvi essa pergunta, ele pode ser reciclado? A gente não tem matéria-prima, né? A gente estava conversando sobre isso e a gente não tem matéria-prima, porque a pessoa que faz o tampo, a princípio ela vai ficar com esse tampo, no mínimo, seus 20 anos aí que a gente já tem. Mas ele poderia talvez ser reciclado se a gente tivesse um produto na fábrica, alguma coisa assim? Reciclar, transformar novamente em chapa? Transformar novamente numa chapa, talvez para um outro tipo de produto, não para cozinhas, mas para um produto, sei lá, alguma coisa, talvez no futuro pensar sobre isso. Assim, a composição da superfície sólida são resinas com carga mineral. Se você moe e faz virar pó novamente, ele vira matéria-prima novamente. Para talvez um produto um pouquinho diferente, mas quem sabe no futuro a gente vai ter. A gente está esperando que os tampos sejam descartados, né? Porque hoje a gente não tem. Aquilo que acontece de problema na fábrica, que não vai para o cliente, a gente volta a processar e transforma a matéria-prima novamente. Então já é uma reciclagem. É a reciclagem, do que está na fábrica. Mas a reciclagem a gente está falando assim uma coisa do quê? A fábrica te dá 10 anos de garantia. Se tu for trocar esse tampo é porque tu quer, digamos assim, olha, quero mudar, quero uma cor de outra cor agora. Isso, né? Então, assim, antes de falar da reciclagem, a gente fala da renovação do material. Porque se você fala assim, olha, não quero trocar, minha bancada tá aqui, tô gostando da cor, tá legal, então o que a gente faz? A gente renova ela. Como renova? Passou um tempo que você tá com ela ali, o mesmo profissional que fez ou outro, ele vai lá, faz um polimento, e vai deixar a tua bancada sempre nova. Ela pode ser renovada. Então, né? Claro, porque tem essa questão que nem a gente estava falando agora da panela e tudo mais. Mas outras perguntas que surgem nesse sentido risca? Uhum. Dependendo do uso. A bancada por si só, ela não risca. A gente é que risca a bancada, né? É mais ou menos assim. É assim mesmo. Mas, enfim, a pedra natural, ela é talvez um pouco mais difícil de riscar.
Dependendo da pedra. Dependendo da pedra. Tá no manualzinho. Sim, tá? tá no manual. Tá no Dependendo, manual. as rochas naturais, algumas são bem suaves e vão riscar mais facilmente. Então, todo mundo risca, dependendo. Eu sempre Isso. digo assim, se eu pegar um prego, uma faca de ponta e Exato. quiser riscar... Quiser riscar, você risca. Na superfície sólida, exatamente. No dia a dia da manipulação, ela não risca, é tranquilo. Mas pode acontecer um acidente, alguma coisa de riscar. E se riscar, ela recupera. Como? Polimento. Sem aplicação de nada, só lixa. Porque tudo na pedra vai ser superficial. Se tiver um risco, ele é superficial. Você faz um polimento, ele sai. Mancha é uma outra pergunta recorrente, né? Mas esse material mancha? Não mancha porque ele não tem porosidade. Então, nada ele absorve. Absorção Tudo de água superficial. zero. Qualquer coisa que acontecer vai ser superficial. Mas eu derrubei ali um esmalte por acidente, ele secou e eu não consigo mais tirar com a Scotch Brite. Claro, ele tem uma pigmentação, ele funciona Corante, claro. né? Uhum. Nesse caso, lixa também. Igual do risco, você vai fazer um polimento com lixa. A empresa que fez para você recupera tudo. Vai ter essa Fica aí capacidade 10, 20 de... anos recuperando a tua placa, a tua bancada. Mas vai cobrar cada visita. Vai cobrar Cuidado a com visita. esmalte, cuidado com batom de alta fixação. Eu sempre digo tinta de cabelo, vai manchar qualquer coisa. Por quê? Porque tem um altíssimo poder de fixação. Exato. Mas dependendo da superfície, Isso. como não penetrou, vai Isso. ser possível de ser recuperado. Mas os produtos convencionais de uma casa, por exemplo, que em outras pedras mancham, por exemplo, e se eu derrubar um vinho? Vinho tinto, por exemplo, ficou Se tu ali. limpar na hora, Nada vai manchar. não mancha nada na hora. Não tô aqui com Ficou de um dia pro outro. Ficou de um dia pro outro. Talvez você já tenha que passar um sapólio líquido e uma esponja, mas você limpa em casa, não mancha. Não, entendeu? Então, assim, manipulação de alimentos, carne, sangue que derruba, uma feijoada, um vinho, um molho de tomate, nada disso mancha. Por quê? Porque você consegue fazer a limpeza com um sapólio líquido e esponja. O então o Rafael quer dizer o seguinte, que nada mancha, mas ele suja. Então você vai ter que fazer a limpeza. Vai ficar sujo Não e tem é que fazer autolimpante, manutenção. vai ter que fazer a limpeza. Perfeito. Então, a questão de uso residencial, eu sempre digo assim, aquela pessoa, né, nossa, eu sou doente por limpeza, tem aquela questão do silicone, quando a gente está trabalhando com a rocha, eu adoro rocha também, todas as superfícies, acho que elas são de acordo com a necessidade e o uso, né? Cada uma é mais adequada e tal, mas aquela pessoa que ela gosta de ter tudo limpinho, não vai aguentar trocar silicone de tempo em tempo, porque é um produto que acaba sofrendo com o tempo, né? Por melhor que seja a qualidade do silicone, o silicone que une a cuba inox, por exemplo, numa rocha, ele acaba sofrendo com o sabão, com a gordura, com o calor, enfim. E aí precisa ser trocado. Essa nossa superfície, não. O SSM é exatamente para aquela pessoa assim, eu gosto de ter tudo impecável, limpo, não gosto de emendas, né? E isso vem também da qualidade da execução. A gente sabe, e eu sempre gosto de pontuar em materiais, uma questão é o produto, a qualidade do produto, né? O produto entrega um atributo. Depois vem quem trabalha e executa. Então a gente precisa de uma mão de obra qualificada. Não é assim, bom, hoje vou fazer, vi um vídeo, né? E faz um curso, se aperfeiçoa, tem os testes. A empresa nem testes. fornece o material para quem não é certificado. Perfeito, a empresa Justamente só vende para quem tem essa certificação. É. Maravilha. Isso já garante, então, uma mão de obra mais qualificada. Com E certeza. depois vem uma terceira questão, o uso. O uso precisa ser adequado. Então, é claro que se a gente quiser largar uma panela de ferro a 300 graus em cima de qualquer superfície, nenhuma vai aguentar. Virei tudo, não limpei, ficou lá 3 dias, talvez, né? Então, a questão vem aí do uso e a gente sempre pontua isso. Maravilha, show de bola. Uma outra dúvida que sempre surge, gente, e já aconteceu comigo, essa dúvida em sala de aula. Sol, luz solar. Às vezes a gente tem uma bancada numa janela e aquilo pega sol depois do almoço e tal. A luz solar, ela mancha a superfície sólida mineral? Mancha. Mancha? Mancha. Olha, então... Ela mancha. A luz solar mancha tudo. Tudo. Um carro vermelho. Ele vai desbotar. Olha a tecnologia que uma indústria de carros aplica para poder desenvolver um pigmento que não desbote. E ele desbota. Maravilha. Então a gente tem que tomar cuidado de sempre proteger o tampo também da luz. Assim como a gente protege da luz solar um sofá, um tecido, alguma coisa. É mais ou menos assim. O que acontece quando o sol ele pega numa parte da bancada,
na janela, você vê que com o passar do tempo ela vai ficar com uma coloração diferente. Se o sol pega na bancada inteira, você não vê, porque ela desbota, ela descolora inteira, né? É a mesma coisa que um carro, que qualquer coisa que está no tempo, né? Mas ele poderia ser utilizado em área externa, apesar dessa modificação. A modificação dele vai ser só de cor? Aí, quando é para a área externa, a gente faz a aplicação de UV. Uma proteção UV, que também vai. Não é uma proteção superficial, é uma proteção que vai na formulação, no bolo da massa. Para garantir uma vida útil maior. Para garantir uma vida útil maior, exatamente. Mas eu volto a falar: o sol pode agredir? Pode. Mas com lixamento e polimento você recupera e faz ficar com aparência de novo. Né? Então, sim, é só na questão da coloração, da chapa em si, não. Ou seja, coloquei lá numa fachada, vai apodrecer, vai quebrar? Não vai. Não vai. Vai haver uma diferença de coloração. Isso se você pegar, vamos dizer que seja uma cor branca. Você colocou lá e deixou 3 anos. Você não percebe no olho que ela tá mudando a coloração, mas se você pegar uma pecinha branca e colocar do lado, aí você vai perceber. Mas aí até uma tinta, com 5 Exatamente. em 5 anos, eu preciso repintar uma fachada, qualquer Exatamente. outro produto, ele vai também se alterando, né? Uma pergunta que todo mundo vai me fazer quando ver este vídeo aqui. Ele é competitivo financeiramente por a gente ter esse produto aqui no Brasil, por a gente ter essa mão de obra aqui no Brasil, né? Ele acaba sendo competitivo com os produtos importados? Com certeza, uma das ideias de trazer esse produto para o Brasil, quando o Jackson fechou esse projeto do Bradesco em 2010, foi a empresa ter percebido lá na Argentina o potencial de mercado que tinha no Brasil. E que não tinha uma fábrica até então. Então vem toda essa questão, né? Poxa, como que não tem uma fábrica aqui? Como que você espera não sei quantos dias para importar o material? E, pô, eu tenho pressa no meu projeto e tudo mais. E na questão do preço, com certeza, né? Não tem taxa de importação, é produzido aqui, faz medidas especiais. E é mais rápido também. O preço costuma ficar, eu te diria que entre 25%, mas em relação aos outros... 20-25%. A gente de consegue, então, em trabalhar, dependendo de projeto, a gente consegue trabalhar 20%, de repente até 30% com relação ao mercado importado. Qual que é o reflexo disso? É o que a gente estava falando antes das partes de hospitais, né? Com um preço muito alto, você já não consegue atender todo mundo, não todo mundo, mas... ou seja, com um preço melhor, você já consegue ir atendendo uma demanda maior, clínicas que antes iam falar, olha, isso aqui tá muito caro. Poxa, mas com o material da Accor, 10 anos de garantia, a gente consegue fazer pela questão do preço. Então você já vai atendendo uma gama maior e cada vez maior. Em breve nós vamos encontrar o produto, então, nos hospitais do SUS, já por estamos aí, fazendo. né? Já estamos fazendo. Já estamos fazendo. Há 10 anos atrás era impossível você pensar uma coisa dessa, né? Até porque o mercado, ele é um mercado fechado. Quem tem não quer que o outro tenha. Claro, tem uma coisa assim. Claro. E aí a Accor veio para quebrar um pouco disso e oferecer esse material para uma gama um pouco maior de empresas e pessoas. E eu diria que até os projetos se modificando, ficando mais humanos, a gente consegue colocar cor nos produtos, né? Hospitais infantis, aí a gente tem acompanhado legal, vários projetos interessantes. Poxa, eles estão fazendo muito legal, assim, até o revestimento da parede, assim, uma sala verdinha, a outra azul, a outra alaranjada, isso dá uma coisa, claro que esteticamente fica bonito, mas essa coisa da humanização também, né? Humaniza e também ajuda na questão da orientação, porque o andar amarelo, o andar verde, então assim, ele acaba situando a pessoa, né? Isso tudo é um dever da arquitetura, né? O produto da Accor, ele está dentro de um grande guarda-chuva, que é o guarda-chuva da Carical. E a Carical tem outros produtos também para a área da arquitetura que eu vou querer saber agora. Jackson, me conta um pouquinho, que outros produtos são esses? Bom, a Carical, ela começa a história dela há 60 anos com a fabricação de laminado decorativo de alta pressão. E o laminado decorativo, ele traz muita versatilidade também, porque você pode trabalhar com as chapas finas para recobrimento de painel de MDF, painel de compensado, painel de MDP, ou também você trabalha com material de uma espessura um pouco maior, que é o TS, que nós temos o produto conhecido como Compact, que é um material de 1,6 até 25 milímetros, e a partir de 8 milímetros ele é estrutural e autoportante. Né? É usado para divisórias sanitárias, usado também para bancada de cozinha e pode ser usado também para fachada ventilada, prédios, área externa.
Fachada ventilada. E como são esses padrões? A gente tem só cores ou a gente tem padrões madeirados? A gente tem vários Sim. padrões? 130 cores tem a 130 cartela. cores. 130 cores e com mais ou menos 8 acabamentos. Então, as possibilidades são enormes. Chega a quase 1000 possibilidades. Todos os produtos que eu tenho no laminado de alta pressão, eu vou ter no Perfeito. exterior? No exterior, todos. Então, se eu quiser fazer uma fachada com placas azuis, eu posso fazer vermelhas, amarelas, sim? Placas azuis. Estádio de Antofagasta, se eu não me engano, no Chile. É o nome. Antofagasta. Antofagasta. Ele é todo revestido com chapas de Compact Carical. Maravilha. Todo ó. o estádio, muita chapa foi ali. Bom, esse é um dos produtos, é onde nasceu. E depois disso a Carical começou a expandir um pouco em relação a outras soluções para construção civil. A gente tem uma fábrica de piso laminado na Argentina, que a gente importa também o material e traz para o Brasil. Nós temos outra fábrica de piso sobrelevado, que é um piso técnico para Piso call elevado, piso center, técnico, né? call center. A gente tem o piso sobrelevado também, que é usado em call center e áreas de Muito escritórios. utilizado em bancos também durante um Bancos. tempo, corporativo, né? Quando ainda a gente não tinha Wi-Fi, era aquela fiação, o piso elevado Isso. sempre resolvia isso. Ainda usa muito piso elevado em Muito. corporativo, Não, sim? bastante. Muito piso elevado, né? Agora ainda mais, né? Porque é muito atendimento, né? Muda mais rápido ainda, Muda né? mais Tudo rápido muda ainda. muito E- rápido. E daí nós temos também nessa linha de piso sobrelevado, a gente tem o piso revestido com alumínio, que é para que depois seja colocado um carpê, um tapete por cima. Ou também a gente tem ele feito com laminado de 1.6, laminado decorativo também de 1.6. E aí entra naquelas 130 cores que a gente tem disponível hoje. Então, se eu quiser fazer uma fachada madeirada, não quiser utilizar madeira, eu tenho esse produto, ele vai parafusado ali, Vai tem uma estrutura. Você faz a estrutura metálica e parafusa nessa estrutura, né? Porque a ideia é que fique um espaço de circulação de ar entre a parede e o painel, Uhum. para que mantenha a temperatura mais agradável dentro do ambiente, né? Então, por isso ele é uma fachada ventilada, né? E como é que é o prazo de garantia desse material? Já vou aproveitar e perguntar tudo. Assim, ó, a garantia do material em si é de 10 anos também, né? Só que tem fachada instalada há 30 anos, né? Porque o que pode acontecer? Como a gente falou, apesar do material ele receber a proteção UV, é um filme importado, um filme UV de altíssima qualidade, ele vai com o tempo também perdendo um pouquinho da coloração. Então a gente indica fazer o quê? As cores mais claras tendem a perder menos coloração. Você faz o revestimento de uma fachada externa com branco, não vai ter problema nunca. Mas se você quer fazer um trabalho com um madeirado mais avermelhado, por exemplo, com o passar dos anos ele vai perdendo um pouquinho da... Só que Coloração, o que é normal o com que é- qualquer investimento. Exatamente. Então, a gente sempre indica fazer mais claro, mas a gente faz muita coisa. Esse estádio foi feito em azul. O azul ele tende a perder bastante e está perfeito o estádio. Ainda foi feito faz uns 10 ou 12 anos que a gente fez esse investimento. E se eu fizer uma fachada branca e ela for pichada? Boa pergunta. A tinta com o thinner ele sai, né? Com algum Será que seria mais desmoldante. fácil de lavar? Me veio agora isso, porque é uma coisa assim, nossa, fachada branca. Olha só, Né? meu. A gente tem muito isso, né? Daqui a pouco passa o pichador ali, fachada branca. Por isso que ela é Quadro. usada na fachada, porque ela é mais fácil de limpar. Esse material ele tem uma característica, ele é chamado de antivandálico, Antivandálico. Perfeito. né? Então é muito mais fácil de limpar. Ele é bem mais fácil, então ele Não vai precisar pintar, você vai Não vai fazer, precisar pintar vai de novo. colocar um Talvez eu solvente consiga- ali, um solvente vai remover a tinta e o material vai continuar mantendo a característica E de cor. até por esse próprio verniz, ele vai ser menos absorvente, né? Da própria Exatamente. tinta. Ele vai absorver menos e aí vai ser mais fácil de limpar. Esse material aqui ele é fundido a 150 graus de temperatura quando ele é fabricado e 50 quilos de pressão por centímetro quadrado. Olha, é muito. É uma Ele é pressão- muito compactado. A absorção de água é zero. Ele não absorve nada, né? Então você pode aplicar na área externa que não vai ter problema com a intempérie. Produtaço. Produtaço da linha Carical. E a gente tem outros produtos também da linha Carical. Eu tô olhando aqui uns painéis e a gente vai mostrar eles. Me fala um pouquinho sobre esses painéis acústicos aqui. Esse é o painel acústico em MDF. Nós temos dois tipos de MDF para atender: o MDF Standard, que é o convencional, esse aqui que o marceneiro trabalha, e o MDF ignífugo, que eu acredito que seja essa amostra que o Jackson Essa tem na amostra mão. aqui, Ó. ó.
Esse é o ignífugo. Fogo retardante. Fogo retardante. Maravilha. Exatamente. Então a gente tem proteção acústica, eu sempre saliento Isso. muito isso nas aulas. Proteção acústica e fogo retardante. E quando a gente fala em proteção acústica, a gente fala em desempenho. Fogo retardante, a gente fala em desempenho também. A gente fala num produto com atributos diferenciados, ele vai ter um valor diferenciado também, né? Então, realmente... Ele é um produto que atende às normas dos bombeiros, né? Eu acho que a instrução normativa número 10 do Corpo de Bombeiros, né? Isso. Esse produto atende para revestimento interno. É um produto técnico. Técnico, decorativo. Então a gente tem feito muito teatro, muito cinema, tem auditório, restaurante, igreja, rádio, câmara de legislativa. Eu tenho uma estrutura e eu vou colocando as chapas, tamanho de chapa. Ela tem um cacho macho fêmea, né? São réguas de 16 centímetros por 2,74 de comprimento. Super leve. Muito leve. Eu tô com ela na qualquer mão marceneiro aqui. faz a instalação. Tem vários tipos de montagens. Pode encostar na parede, pode deixar 5 centímetros, pode colocar lã de rocha atrás. Aumentar o desempenho acústico. Exatamente. Ainda. Aí você tem o princípio do estúdio, né? Que você está fazendo isolamento para que o som de fora não venha para cá e o som de dentro não vá para fora. Você faz o isolamento com a manta lã mineral, lã de rocha e também o tratamento interno. Porque, veja, se você pega uma sala e fecha toda ela, faz parede duplada, assim, ó. Não quero que nada entre e nada saia, mas a poluição sonora aqui você não vai conseguir conversar. Nós não teríamos conversando aqui se não tivesse esses baffle, ó. Aqui tem todo um tratamento acústico. Todo um tratamento acústico, perfeito. Para deixar o som mais limpo. Essa sala poderia estar toda revestida com esse painel também, tem a mesma finalidade. Mas tem vários tipos de produto acústico, alguns com desempenho diferente do outro. Tem uma questão de gosto também do cliente, às vezes. E falando da instalação dele, é bem simples, bem tranquila. 5 centímetros longe da parede, ele tem esse espaço vácuo que a gente chama, que ele faz o que? Ele funciona como um filtro, né? Então a sonoridade passa por dentro do painel, se dissipa nesse espaço vácuo e não reverbera, né? Que o que ele evita é a reverberação, né? Que a gente conhece como eco. Exatamente, né? Então, limpa o som e o som limpa volta o som. diferenciado. Exatamente. Né? E a gente tem vários padrões que eu tô vendo aqui. Eu vejo uma vantagem também nesse tipo de forro, além do desempenho acústico, é que ele já tá pronto. Terminou, o forro tá pronto, não precisa lixar, pintar, né? Toda aquela questão que a gente está acostumado a fazer. Nós podemos fazer no MDF Standard qualquer cor de MDF que tenha no mercado de qualquer fabricante, tá? Qualquer fabricante, olha, tem aqui um projeto, mas o ambiente já tem essa cor, preciso que o painel acústico seja nessa cor. Ok, se for MDF Standard, tranquilo. E nós temos o MDF ignífugo, que daí é só nos padrões da Carical, porque o fornecedor desse MDF só fornece cru para nós, sem revestimento. Perfeito. Então aí a Carical tem a prensa de revestimento aqui no Brasil, então nós fazemos revestimentos nos nossos padrões. Então você pode fazer em qualquer cor, ou se tiver que atender uma norma de um bombeiro, aí a gente trabalha no ignífugo com as cores da Carical, que deve ter umas 12 cores madeiradas, com várias tonalidades diferentes que se adequam no projeto também. Então é praticamente ilimitado aí para o projeto, dependendo da necessidade a gente consegue uma solução. Perfeito. E já fizemos também, se nenhuma dessas 12 cores bastar, a gente tem 130 cores de laminados que a gente também pode revestir e fazer o painel acústico com revestimento em laminado. Fica lindo. Lindo. E o laminado com uma vantagem, né? Quando você faz com laminado, o nosso laminado, todos os produtos Carical são clear, que a gente chama, né? Então eles recebem também esse tratamento com nanotecnologia TNS. E acaba indo pro piso também, né? Até o nosso piso tem tratamento antibactéria. Olha só, gente, muito bom. Eu sou fã desse material tecnológico, né? Porque a gente busca cada vez mais. A norma de desempenho está aí há mais de 10 anos em vigor, buscando justamente isso, né? Qual o produto que apresenta um desempenho superior de acordo com aquilo que a gente precisa. Show de bola, tô adorando. Um outro produto que a gente tem dentro do grande guarda-chuva da Carical é o painel canaletado, que a gente usa muito em obras comerciais, em lojas, em varejo. Nossa, eu vejo muito, já usei muito por aí, mas eu vejo normalmente só branco, que é o mais comum no mercado, né? Existem outras cores? Conta um pouquinho para nós sobre esse produto. Existem outras cores, mas 90% é branco, né? É o que o mercado acaba absorvendo. Mas nesse nosso mercado de decoração, digamos assim, sim, a Carical pode fazer o canaletado em qualquer cor que tenha no mercado. Qualquer fabricante de MDF que tenha qualquer cor específica, a gente pode fazer o canaletado nessa cor. Claro, aí é uma coisa de um projeto, também está falando um projeto
exclusivo, né? De repente. Sim. Mas só te falando das possibilidades que pode fazer em qualquer cor. MDF de 18 mm é o convencional, mais utilizado. Pode ser feito no 15 mm também. Carical tem os perfis de alumínio para esse produto, que também dá uma decoração e uma funcionalidade bem legal para ele. Perfil de plástico. Logística para todo o Brasil. Entrega em Para toda a qualquer América, cidade. né? Né? A gente entrega em toda a América do Sul. Eu esqueço dos Esse vendedores material. externos. Exato. A gente já fala de um país continental, né? E- Quando a gente diz para todo o Brasil, não é ali, logo ali, é um Não, país é. continental. E aí ainda vai para fora esse produto. Eu mandei o painel canaletado semana passada para República Dominicana. República Dominicana, a gente vende para Venezuela, Equador agora está indo também. Argentina, Então, nós Argentina, somos um Paraguai. grande fornecedor de painel canaletado aí para a região. Nós somos os maiores fabricantes de painel canaletado do Brasil hoje, com certeza. Maior fabricante, maior fornecedor. Você falou que já usou bastante painel canaletado, com certeza você já usou algum painel Com nosso. certeza era painel Carical e eu não sabia. Exato. Maravilha. É um produto que a gente faz desde 2009 e estamos fortes no mercado com ele ainda. É o nosso cavalo de batalha. É isso aí. A fábrica que a gente fala, ela fica no interior de Santa Catarina. Eu vou mostrar ela aqui para vocês. E quem quiser encontrar vocês, não conhece ninguém, não sabe um representante, se bater lá na fábrica, passar um e-mail, ligar para lá, vai ser indicado então para alguém na região. Nós com temos certeza. representantes em todas as regiões do nosso país. Como é que é a área comercial? Temos representantes, não em todos os estados, mas o representante de determinada região que faz. São 23 representantes, né? São 23 representantes no Brasil e mais 4 vendedores internos que trabalham só com vendas da empresa. Assim, se quiser fazer contato, tem as nossas redes sociais, pode fazer um contato pela rede social, mandar uma mensagem, o pessoal do marketing passa para o comercial. As redes sociais podemos falar? Podemos, sim. @Carical Brasil e @Tressol_Brasil. Então, quem quiser saber mais sobre o nosso manual, quiser saber mais sobre SSM, aqui a gente fala um pouco sobre esse material e essas informações que eu digo são básicas para qualquer arquiteto, para qualquer designer. Quem quiser saber mais sobre o produto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo toda a informação sobre ele. E um outro produto muito interessante que a gente tem no grande guarda-chuva da Carical, que a gente utiliza muito em corporativo, sala de brainstorming, a gente pode utilizar aí até dentro do escritório de cada um. A gente fala assim, é um quadro escolar, é um quadro, né, decorativo, mas ele hoje... Quem nunca parou para escrever na parede e tal? Jackson, fala um pouquinho para nós sobre esse produto, me conta um pouco mais. Sim, é um dos produtos que nós temos, né? Porque o quadro escolar, a lâmina para quadro escolar é um laminado decorativo, também de alta pressão, que recebe um tratamento, uma película, para que, no caso das lousas brancas, para que o pincel para a lousa branca ele possa ser apagado, né? Então a gente tem essa linha também de quadros nas medidas que pode ser de até 3 metros de comprimento, por 1,20. Eu posso fazer uma parede inteira, então, se eu Pode quiser, para fazer escrever com pincel. Perfeito. Já quero, porque a gente fica muito preso, às vezes, ao que tem no mercado aí, né? A um quadro realmente pequeno. E a nossa criatividade, às vezes, ela vai parede afora, né? Precisa, até para organizar, eu vejo muita empresa que chama o pessoal, e hoje isso, a gente conversou ainda sobre isso aqui, a criatividade, né? A gente junta todo mundo para fazer o brainstorming da empresa, vai anotando metas, é bacana isso. Exatamente, é isso. E a gente tem o quadro para pincel, que são os quadros brancos, o liso, o quadriculado, tem o quadro verde para giz, liso e quadriculado também, e a gente tem a lousa magnética, que permite que os ímãs grudem e você possa fazer, segurar uma folha no quadro. É bem interessante esse produto também, está aqui no Brasil. E o quadro escolar, a gente tem outras cores? Ele segue sempre só numa cor só? A gente tem como padrão branco, verde e o quadro negro, né? Preto, preto. Escuro. Escuro, exatamente. São essas cores. Mas nada impede de fazer um azul escuro também. O importante é que quando você vai para o azul, essas cores mais escuras, ele é para giz. Então, quanto mais escuro, mais vai destacar o branco do giz, né? Ele é para giz. Então, se eu quiser ter uma parede inteira, por exemplo, muito utilizada em restaurantes, escrevo o cardápio ali daquele dia, eu consigo ter quase que uma parede inteira em azul, em vermelho, em verde. Posso ter. Exatamente.
pode revestir a parede inteira com essa lousa. E aí, para tirar o giz, apagador normal, ou eu posso passar uma esponja úmida com pano? O Exatamente. povo sempre me pergunta, mas o giz não sai? Depende do giz. Tem um giz aí que eu sei que ele fica grudado, agarra e não sai mais. Mas aí é para um trabalho de lettering, para uma coisa mais demorada, né? Para uma decoração mesmo, que aí ele é para agarrar nessa superfície. Mas sempre pode ser lavado. Sempre digo, água e sabão neutro, né? Uma tá superfície, um paninho úmido, é isso aí. Sim, É isso aí. o pincel também, né? Tem que ser o pincel para quadro, que ele já diz do pincel para quadro. Já aconteceu, né? De acidente, de pessoa não saber que tem um pincel especial para o quadro. Usa e aquele que escrever chama de pincel atômico, o né? pincel atômico Aquele- e não sai. Aquele acabou o Tem que quadro. fazer, daí Acabou o quadro. Acabou Aí o quadro. já aconteceu comigo, gente, em sala de aula, ninguém apagava aquilo, testa de tudo. É isso aí, a gente acaba trocando. Então tem um pincel especial e aí tem os giz aí, né, que a gente utiliza para fazer essa decoração. Maravilha, mais um produto aí nesse grande guarda-chuva. Perfeito. Então, eu vou agradecer aqui a presença do Jackson e do Rafael, tirando todas essas dúvidas para os nossos projetos, apresentando esses produtos e deixar um espaço para eles nos trazerem esse último recado. Maravilha, Miriam. Queria falar também do teu Tampos e Pedras, que esse manual tá maravilhoso. Nós também ali na fábrica estamos já disponibilizando para os nossos parceiros que estão achando interessantíssimo. A gente tem muito marmorista que trabalha com material, igual a gente falou. Então, assim, o pessoal tá achando fenomenal. Caramba, porque tinha coisa que eu trabalho há, sei lá, 10, 15 anos, eu recebi mensagem assim, e tem coisa aqui que eu não sabia. Eu falei, é por isso que você tem uma profissional que vem e te entrega esse material. Então, eu queria te agradecer pela parceria que a gente fez nesse teu produto e deixar aqui a nossa empresa aberta para todo mundo que quiser fazer o contato conosco. Nós temos empresas certificadas em todo o Brasil para estar atendendo qualquer tipo de projeto, residencial, corporativo, o que precisar. O manual Tampos e Pedras, gente, isso que o Rafael colocou aí é bem interessante, porque ele é um produto que ele nasceu nas nossas salas de aula aí, né, das dúvidas dos arquitetos. E eles sempre acabavam me perguntando uma coisa que outra, eu digo, como que a gente pode deixar, né, isso? Porque a gente tem esse conhecimento aí de mais de 30 anos de execução de obra, especificação de materiais, como é que eu posso deixar isso? Então, surgiu o manual a partir daí. Mas, para minha grata surpresa, quando a gente começou a disponibilizar, muitos marmoristas vinham justamente me retornar assim, nossa, eu trabalho com mármore há muito tempo, eu quero conhecer os outros produtos. Nossa, eu quero saber o que passa na cabeça de vocês, arquitetos aí, o que todo mundo precisa saber. E as pessoas estão gostando muito, trazendo um retorno muito positivo, assim, porque ele é para ser de fácil leitura, ele tem a técnica no limite, é para ser prática, é para ser algo ali para consultar toda hora, então foi gratificante fazer. Quem quiser saber mais do manual, é só entrar em contato com a gente também. Obrigada mais uma vez, um grande abraço e eu espero ver muito desse material por aí, quem sabe em novos projetos. A gente vai mostrar em outros vídeos também alguns projetos que a gente teve a sorte de visitar. Acompanhem a gente também para ver todo esse material que a gente vai disponibilizar. Muito obrigada e até uma próxima.